Obrigada, pessoal. Boa tarde. Eu estou muito feliz por estar aqui hoje, ter a oportunidade de compartilhar com vocês uma série de aprendizados dos últimos anos que foram muito intensos. E, inclusive, eu vou começar já fazendo uma correção na biografia, porque eu não estou mais na Try, eu saí da Try há 1 mês e meio. Eu estou adentrando esse desafio que é empreender agora. Eu vou falar mais um pouquinho sobre isso no final da palestra. Mas, de toda forma, os últimos 2 anos e meio foram extremamente intensos e o que eu quero contar para vocês um pouco é desse processo de aprendizado e de tudo que aconteceu. Eu queria deixar claro, antes de começar, que é uma visão muito pessoal, é uma visão muito minha, mais do meu time, que trabalhou comigo durante esse tempo. Inclusive, eu tenho testemunhas espalhadas por aqui. E eu não quero cravar nenhuma verdade absoluta. Eu acho que os processos de cocriação, eles são muito orgânicos, muito intensos, e cada um acha os seus melhores padrões para conduzir isso. De toda forma, isso é um apanhado que eu mesma fiz para ajudar no nosso dia a dia de trabalho lá na Try, porque estava se tornando um processo muito penoso, assim. Então, como tudo isso começou? Quem é mais antigo, enfim, de projetos de UX, de design de interface, e trabalha com isso desde a época em que não tinha esses nomes, porque quando eu comecei a trabalhar se chamava web design, né, em 2001, mais ou menos. Não está acostumado com o processo de cocriação. As pessoas que vêm lá de trás, elas passaram por isso assim, no meio do caminho, foi um processo de transformação mesmo, porque o que acontece? A gente sempre recebia uma demanda do cliente, ele assumia que a gente tinha o know-how para desenvolver aquilo, mas eles não participavam ativamente da construção dos projetos. De toda forma, isso causava uma série de problemas para a gente, porque tinha um índice de refação altíssimo em tudo que era feito, mas a gente se sentia meio que dono do pedaço. Assim, eles contrataram a gente porque eles não sabem fazer. Então, quem vem dessa realidade teve que atravessar esse rio, que era aprender a lidar com o cliente participando do processo, dentro de uma sala ou dentro de uma semana intensa de comunicação e aprendizados em conjunto. Então, o que eu percebi quando a cultura assim, do Design Thinking começou a se disseminar dentro das grandes empresas, é que os próprios clientes queriam muito isso. Passou a ser uma demanda deles o tempo todo. E toda vez que chegava uma proposta nova para mim no começo, e tinha lá já mapeado um processo de cocriação, eu falava, caraca, e agora? Como é que eu vou me virar? O que eu vou fazer com esse cliente? Como eu vou extrair o melhor dele? Como eu vou fazer com que, no final, a gente tenha um processo de fato válido e que faça sentido? Daí, eu percebi que virou uma loteria. Assim. Tinha alguns workshops que eram um sucesso, os processos eram muito bons, muito positivos, e tinham outros que eram um fracasso absurdo. Assim. Os clientes não entendiam onde a gente queria chegar. Muitas vezes nós mesmos não sabíamos onde a gente queria chegar com aquilo. Então, o processo de adaptação foi extremamente intenso. Eu passei a mapear o que funcionava e o que não funcionava. E meu time me ajudou muito nisso também. A gente fazia algumas dinâmicas, traçava algumas narrativas para os processos de cocriação, e nós fomos vendo que algumas coisas sempre falhavam, algumas sempre funcionavam, e tinha aquele meio do caminho que era um bolo, que aí dependia muito da maturidade do cliente também. Então, tudo isso começou por conta desse processo que foi aos trancos e barrancos, para conseguir levar e extrair uma solução que fosse de fato boa de todos os projetos. Aí o primeiro ponto assim, que nós identificamos, tempo é fundamental. Muitos projetos que eu recebia, eles já estavam vendidos, por exemplo, com workshops de 2 horas de duração. Você tem um workshop de cocriação com o cliente, mas você só pode usar 2 horas. Isso é uma coisa totalmente inviável. Não funciona, você não consegue fazer com que o cliente, os participantes, mergulhem naquela realidade de resolução de problemas. Você não consegue expor tudo aquilo que você gostaria também para que o cliente tenha material e insumo para trabalhar. E, enfim, não funciona, enfim.
E o tempo para o preparo é tão ou mais importante do que o tempo de condução. Na Try, no começo, isso acabou mudando com o passar do tempo, a gente sempre tinha 2 dias para assentar todos os achados da etapa de pesquisa e imersão e montar o workshop. 2 dias era o prazo padrão, assim. O que nós percebemos é que em 2 dias não dava nem para achar o fio condutor. Não dava para a gente entender o que precisaria ou não ser levado até o cliente. Então, é super necessário ter um tempo para amadurecer essas ideias, amadurecer os achados, assentar as coisas, discutir com a equipe, mas esse problema é relevante, esse não é, por qual caminho a gente vai. E, do outro lado, o tempo para conduzir, que é essencial para possibilitar que todo mundo entre, de fato, naquela história que você está contando. O segundo ponto, esse foi extremamente traumatizante para a gente em um determinado momento. Descobrir o perfil do público que vai estar dentro de um workshop é fundamental para você saber como você vai costurar as coisas, como você vai costurar a entrega da informação, como você vai colocar todo mundo no mesmo lugar dentro daquela sala. Nós tínhamos um cliente, a nossa interface com esse cliente era a equipe de UX. Então, obviamente, eles entendiam tudo que a gente falava, era muito tranquilo, uma relação super de amizade e tal, excelente. Só que eles não brifaram a gente que no workshop ia estar o time que estava pagando o projeto, que era o time comercial. E aí o nosso workshop era praticamente um TCC de UX, assim. A gente tinha 16 fluxos mapeados e a gente viajava na forma como a gente estava esmiuçando cada um deles e tal. Aí o time comercial começou a desconfiar de cara, meia hora de workshop, eles levantaram a mão. Escuta, mas esse fluxo aí que vocês estão mostrando, isso não é pertinente comercialmente. Isso não faz sentido a gente discutir isso. Quando isso acontece, você já perde a confiança do cliente. Você vai ter que cruzar um rio com a calça arreada até o joelho para conseguir recobrar essa confiança, para conseguir que, de novo, ele olhe para você com alguma seriedade. E foi aí que a gente descobriu que saber exatamente quem vai estar lá dentro é essencial para estruturar a história. A história depende muito disso. Então, por exemplo, participantes de marketing, se você estiver fazendo só para participantes de marketing ou time de marketing mais UX, eles são muito mais suscetíveis a insights que rendam linhas criativas. Eles vão estar dispostos a esmiuçar tudo isso com você, todas essas informações, esses achados de pesquisa. Agora, se você está falando com um time comercial, eles vão questionar mais os impactos percentuais de cada achado, eles vão questionar o quão viável é aquilo que você está propondo. É outro perfil. É claro que, quando você está estruturando a história, você não pode abrir mão nem de uma informação ou de outra, mas a questão é onde você vai pesar a mão, onde você vai, de fato, colocar o peso daquela história que você está contando. Uma outra coisa que é muito importante de conhecer esse público a fundo é que você tem a oportunidade de escolher os gatilhos certos para ativar algumas coisas, alguns temas mais reflexivos em cima do projeto que está sendo feito. Todos os clientes tendem a olhar para os projetos no curtíssimo prazo. Eles querem uma solução agora, é o mês que vem, é daqui 3 meses no máximo. Quando a gente conhece o público, você tem a oportunidade de puxar mais questões como ética, evolução do projeto, sustentabilidade, impactos sociais e tudo isso. Mas a abordagem muda conforme o seu interlocutor muda também. O terceiro ponto eu falei já de narrativa e história várias vezes aqui. Mas uma coisa que a gente também aprendeu na prática é que é muito importante estruturar o workshop de uma forma muito concisa na história, que ela tenha um início e um meio, mas que você propicie o ambiente para que o participante, junto contigo, encontre o fim. Para que ele se sinta apto e preparado para encontrar o fim dessa história e a resolução do problema que você tem ali nas mãos. Então, assim, como a gente costuma estruturar essas histórias? Aqui, obviamente, está extremamente simplificado, tem uma série de outras questões aí no meio, mas vamos lá. A primeira de todas, a primeira coisa que você vai fazer, traçar o objetivo na presença de todo mundo que está ali. Por que isso?
vocês já devem, quem já conduziu workshop já sabe disso. Sempre caem vários perdidos lá da empresa que não estavam participando do projeto até então e eles nem sabem direito o que eles estão fazendo ali. Eles acabaram de chegar. Traçar o objetivo é essencial, porque coloca todo mundo na mesma página. As pessoas que já estão mergulhadas naquilo, elas vão levantar questões importantes e todo mundo vai compartilhar isso. E colocar também o que pode dar errado num projeto, pensando em quais são as premissas para ele dar certo, é muito importante. Então, nesse momento, você coloca todo mundo na mesma página. Depois, a gente traz os achados de imersão, preferencialmente cruzados com dados do negócio. Quando são projetos maiores e que já tem um histórico de alguma coisa, as empresas raramente vão se negar a compartilhar dados que possam ser usados para cruzar e para encontrar a relevância dos achados de imersão. Então, isso é uma coisa que traz uma certa credibilidade para o processo do workshop em si. Aí você já estabeleceu onde quer chegar, mostrou quais são os problemas, mostrou o impacto deles no negócio, é a hora de trazer os insights e as provocações. Então, quais são as nossas conclusões em cima disso? Quais são as possibilidades de caminho que a gente tem? E quais são os pontos extremamente delicados desse processo que a gente vai precisar tratar? Depois disso, a gente vem e traz como o mercado está lidando com problemas semelhantes. E aqui não só os concorrentes diretos, mas a gente busca referências de outros mercados para ampliar a mente mesmo, para ampliar o espectro dos participantes. E por último, com tudo isso fervilhando, é a hora da ideação. E aí a gente vem para o quarto, que ele é impactado pelo item 4 ali da questão anterior. E é o seguinte, subir muito a barra do benchmark é essencial. Nós, como somos designers, a maior parte daqui é designer, a gente está viciado, a gente tem uma questão meio inconsciente de achar que todo mundo tem repertório para criar ideias, todo mundo tem repertório para encontrar soluções. Em se tratando de projetos digitais, isso não é sempre verdade. E o que a gente notou é que é muito importante colocar todo mundo mais ou menos no mesmo nível antes de começar os exercícios de ideação. Então, assim, eu costumava brincar na Try que se a gente descesse no andar errado do prédio, a gente já ia perceber que as pessoas não tinham aquele repertório que a gente imaginava que todo mundo tinha. Porque o cara do seu lado na mesa, ele fala na mesma língua que você no dia a dia, vocês trocam referências e tal, mas dentro do cliente a realidade é outra. Então, é o que eu estava dizendo agora, o repertório deles precisa ser alimentado. Se esse repertório não for alimentado, a gente não vai conseguir ter ideias boas de fato ali. E aí o que acontece? O workshop vira um teatro, porque depois você tem que sair de lá e recriar tudo que apareceu, porque as soluções não são factíveis ou não são boas o suficiente, enfim. Então, assim, a gente descobriu que levar, por exemplo, um benchmark só de concorrentes diretos, de players no mesmo setor de mercados de fora, não é o suficiente. Meu time perdia 3, 4 dias, às vezes, só procurando os cases dessa etapa do benchmark. Obviamente, a gente bipartia o time, um estava cuidando ali da parte dos achados mais dados e tal, outra parte estava cuidando só de encontrar cases muito legais para subir a barra de todo mundo. E, por último, o quinto item é que a gente não acredita mais muito no processo de ideação muito livre, muito solto. De chegar, por exemplo, para um cliente que está redesenhando um e-commerce e falar, desenhe a home que você acha ideal. Na verdade, esse é o nosso trabalho. A gente já tem insumo suficiente para criar essas soluções de interface mais simples. Mas a gente notou que fazendo um mapeamento da jornada, encontrando os problemas e criando um framework de ideação em cima desses problemas da jornada, as coisas ficam muito mais reais para todo mundo que está envolvido. Os workshops que eu considero bons, eles têm uma mescla, um mix de participantes de diversas áreas da empresa.
Então, quando você mapeia, por exemplo, um problema de logística na jornada, e você tem alguém ali dentro que tem esse repertório de como a empresa funciona nesse aspecto e nessa sessão, essa pessoa ela vai estar muito mais preparada para contribuir, ajudar a resolver aquele problema que você tem ali. Então, criar os exercícios de ideação mais focados em cima de questões que você já mapeou, que são, de fato, ou lacunas, ou gaps, ou problemas em potencial que podem ser resolvidos, traz um resultado muito bacana. Nós passamos a perceber que, mudando essa forma de fazer os exercícios de ideação, tanto com a questão do benchmark, quanto com o framework de ideação, a gente já saía dos workshops com as questões resolvidas. Assim. O nosso trabalho era sentar e refinar um pouco, obviamente, questões de interface, às vezes no serviço, desenhar aquilo mais detalhadamente num blueprint, enfim. Então, isso mudou muito a forma como a gente estava enxergando o processo. É claro que não existe fórmula perfeita. Eu não achei uma imagem melhor do que essa, porque eu não gosto da palavra medo, assim. Mas tudo pode acontecer, na verdade. O universo de possibilidades é infinito. E a gente sempre tem que estar preparado para sambar ali e ter o traquejo de contornar uma situação que não estava prevista em um workshop desse tipo. O fato é que isso minimizou, essa série de steps, ela minimizou demais os problemas que a gente estava tendo, principalmente naquele aspecto da loteria, de nunca saber se a gente ia ter um resultado positivo. A gente conseguiu deixar os clientes felizes, na maior parte das vezes, por terem participado desses processos, depois que nós mudamos a fórmula, porque eles notaram que as soluções que eles estavam trazendo, elas estavam indo para o mundo real, elas estavam sendo implementadas de fato, e elas não estavam ficando em um monte de post-it colorido colado na parede. Porque esse processo é muito frustrante, tanto para nós, designers, como para o cliente. Ver que ele está ali fazendo meio que um circo, sei lá, tirando um day off do trabalho dele, mas que aquilo não vai para a vida real, aquilo não tem impacto nenhum. Então, é claro que aqui a gente poderia abordar questões como o traquejo de condução de um workshop, que é muito importante, manter a energia das pessoas em alta, não perder o controle dessa situação, de todo esse fio condutor do processo ali dentro, que às vezes é extremamente intenso. Mas existem alguns gatilhos e algumas coisas que a gente pode fazer para se proteger dos desastres completos. Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Como eu disse no começo, eu deixei a Try, eu estou com uma iniciativa que visa alguns projetos de UX e design de serviço com impacto social. Então, quem quiser tomar um café, me manda um e-mail, vamos marcar. Obrigada. Palmas para a Vanessa. Obrigado, Vanessa. Então, agora zeramos o nosso timer para as perguntas. E aí, galera? O que vocês querem perguntar para a Vanessa? Vamos lá. Perguntas para a Vanessa, a partir de agora. Aqui na frente, microfone, por favor. Lá atrás antes, tinha pedido primeiro. Lá no Oi, Vanessa, sou o Thiago, boa tarde. Eu não estou vendo. Eu? Oi. É um prazer. Depois eu acho que a gente pode trocar um pouco de figurinha, é bem legal. Já sambei algumas vezes aí, fazendo alguns workshops. E nesse processo dessas pessoas que chegam sem preparar, por mais que você faça ali com o cliente, entenda e trace o perfil, né, das pessoas que você quer para dentro do workshop, mas sempre acontece de vir pessoas extras, né, que não estavam nem preparadas ali para a realização. O que você tem a dizer de tipo, como que você lida com esse tipo de situação, ou o que você, boas práticas para, na hora ali, ter esse imprevisto, assim? Se são pessoas que estão completamente desconectadas do projeto em si, elas não vão agitar muito o workshop, porque elas não têm material suficiente para agitar o workshop, né?
Eu acho assim, depende muito. Se você percebe ali na hora, uma coisa que a gente costuma fazer é mudar a estratégia na hora do almoço do workshop, sabe? Se você percebe, de repente, que você tem ali muito mais gente do comercial do que você tinha imaginado, por exemplo, a gente muda um pouco, traz mais peso para essa parte dos números, dos achados vinculados a dados, para poder satisfazer o que essas pessoas esperam. Mas você tem que ter justamente o que eu falei aqui no final, esse traquejo para ali na hora você poder sambar e conseguir ajeitar as peças no lugar delas. Não tem muito o que fazer. Agora, essas pessoas que chegam completamente desavisadas, o que a gente tem que fazer é tentar inseri-las, fazer com que elas mergulhem no processo, fazer com que elas entendam o todo, para que elas consigam pelo menos participar do processo de ideação. Porque senão elas também vão ficar numa situação ruim, porque elas vão se sentir completamente desplugadas do que você está fazendo. Oi, Vanessa. Aproveitando o gancho da pergunta dele, sobre esse processo de descoberta dos perfis, é uma definição em conjunto entre vocês e o cliente, ou tipo, o cliente vai lá e diz vão ser essas pessoas? Né? Porque isso faz todo o diferencial, justamente por chegar ali a galera que caiu de paraquedas e realmente às vezes não quer colaborar, não por não querer, porque realmente não tem propriedade para isso, né? Sim. Você pode falar um pouquinho mais sobre isso? Sim. Na vida real, a gente tenta colocar os perfis que a gente acha importantes. Então, nós sempre damos um direcional disso. Coloca alguém do jurídico, coloca uma pessoa do financeiro, vamos mesclar tudo isso. Mas o que acontece mesmo, na prática, é que o cliente coloca quem ele quer. Essa é a vida real. O importante, nesse caso, é você saber com antecedência quem o cliente escolheu para estar lá. Então, por mais que a gente não possa mexer nessas peças muito, a gente tenta, e se a gente não conseguir, a gente precisa pelo menos estar informado. É isso. Aqui na frente tem mais uma. Tudo bom? Parabéns pela apresentação. Na verdade, eu queria saber uma pergunta bem simples. A gente já teve que invalidar um workshop de criação ou de alguma forma ter que fazer de novo, assim, só para entender, assim, nesse contexto muitas vezes acontece, né? Não tem como, tem que ficar até o final ali fazendo a mesma coisa e não tem muito artifício para mudar na hora, né? Conta um pouquinho alguma história só para a gente entender, assim, se já passou por isso. Não chegou a esse ponto de ter que refazer, mas a etapa seguinte do projeto, que era a prototipação da solução, nós tivemos que suar a camisa, assim, porque ali a gente teve que levar uma série de coisas que o comercial esperava ter visto no workshop e que não estavam ali. Então, em 2 semanas, a gente teve que criar uma solução que ela seria uma solução de 1 mês e meio assim, de trabalho. E, enfim, foi bem desgastante. Mas a gente conseguiu reverter o jogo. Agora, não chegou ao ponto, em nenhum momento, de ter que refazer um workshop. O que acontece nesse caso é que, às vezes, o cliente ele fica um pouco descrente do método. Isso é mais triste ainda, na minha opinião. Vanessa, muito obrigado mais uma vez. Obrigado pelas perguntas da plateia. Palmas para a Vanessa. Obrigada.